Você sabe o que é autoimagem corporal e qual a importância dela no processo de emagrecimento? Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou psicólogo, minha linha de trabalho é psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Como eu costumo brincar com os alunos, o Carlos Gustavo, porque eu tenho uma dificuldade em falar Carl Gustav. E eu fiz uma pós, antes da especialização em psicologia analítica, eu fiz uma pós em psicologia hospitalar. E essa pós, ela foi feita na Faculdade de Medicina aqui do ABC, né, aqui em Santo André, e ela tinha uma orientação psicanalítica. Então, qual era o tema dessa pós-graduação, né? Era a psicossomática. E a gente tem um vídeo aqui no canal sobre psicossomática, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar o link para esse vídeo para você assistir depois. Bom, e toda especialização precisa que a gente faça uma monografia. E o tema da minha pesquisa foi a autoimagem corporal. O que é a autoimagem corporal, né? É como a gente se vê, é como a gente vê o nosso corpo, como a gente percebe o nosso corpo, qual que é a sensação, qual que é a percepção, a visão do nosso corpo. Você talvez já tenha ouvido falar que algumas pessoas, elas se veem de uma maneira distorcida. Sim. Muitas vezes elas têm ali alguma questão de distorção da imagem corporal, elas não se veem como elas realmente são, mesmo estando diante de um espelho, mas muitas vezes quando a pessoa passa por um processo ou de ganho de peso ou de emagrecimento, ela também não percebe a mudança, ela não se reconhece daquela forma. E isso pode, né, influenciar, né, no reganho de peso, por exemplo, né, ou na dificuldade de emagrecimento também. Aqui eu trouxe para vocês a minha monografia, ela está até um pouco... Ela é antiguinha, né? Então tá um pouquinho mofada também. Mas eu quero trabalhar com vocês algumas questões aqui nesse vídeo. Por quê? Daquela época para cá, eu fiz essa especialização em 2009, nós estamos em 2022. Naquela época, a gente usava alguns termos, né, que a gente hoje tem repensado justamente para não deixar gatilho, para não dar gatilho para as pessoas, né? Porque a gente percebe, no decorrer dos anos, a gente foi estudando, aprofundando sobre as questões emocionais relativas ao emagrecimento e a gente começa a perceber que existiram alguns vieses, alguns conceitos que hoje já caíram por terra, como, por exemplo, aquele conceito de que uma pessoa obesa não seria saudável. A gente sabe que a obesidade ela pode trazer, sim, danos a longo prazo, médio e longo prazo, porém, a gente tem que tirar esse conceito de que a obesidade, sim, está sempre associada com alguma coisa ruim. O título da minha monografia foi A importância da autoimagem corporal no tratamento para a obesidade e manutenção de um peso saudável. Quando eu dei esse título, eu não sabia como que eu poderia colocar esse título. Então, na época, eu coloquei um peso saudável, como se fosse somente uma pessoa emagrecida, peso magro, ou um IMC ali de acordo com o que se preconiza seria o peso saudável. Mas hoje eu colocaria assim: a importância da autoimagem corporal no tratamento para obesidade e manutenção de um peso emagrecido, né, de um corpo emagrecido. Os autores psicanalíticos que eu uso aqui, né, eles colocam que não existe uma pessoa que, quando ela emagrece, ela não é magra, ela é uma pessoa emagrecida, ou seja, ela teria uma tendência a ganhar o peso novamente. Por que isso? Porque muitas vezes ela não se percebe, né, magra. E aí a gente tem duas questões, dois caminhos aqui, por exemplo. Vamos pensar, a pessoa que quando criança não era gorda, ela engordou depois da adolescência ou depois de adulta, isso tem uma forma como essa pessoa se vê, né? Às vezes ela não se percebe gorda, porque a primeira autoimagem foi a que prevaleceu, a autoimagem da infância, um corpo magro, né? E aí você tem talvez uma pessoa que engordou desde cedo, desde criança, né? E lá na frente, quando ela emagrece, ela não reconhece esse corpo emagrecido. Então, o que acontece? Existe uma tendência psicológica, né, inconsciente, de retomar aquele padrão que ela tinha antes. Por que isso acontece? Por N motivos, né? E aí a gente fala que é importante a gente olhar para a subjetividade de cada um. Como o Jung fala, né? O individual não importa perante o coletivo e o coletivo não importa perante o individual. Mas eu estou aqui trazendo para a gente um início de bate-papo, né? Para a gente começar a ampliar esse pensar a obesidade, esse pensar o emagrecimento. E eu vou trazer daqui a pouquinho um conceito da psicologia analítica
que eu não tinha conhecimento aqui na época dessa monografia, que eu acho que ajuda bastante a gente também a pensar o nosso próprio processo de emagrecimento. Bom, o que acontece? Quando eu sou criança, magra e cresço e engordo, talvez eu possa não reconhecer esse corpo gordo, né? Esse corpo obeso. E aí eu tenho algumas dificuldades de emagrecer porque na minha cabeça eu não tenho esse corpo obeso. Não que eu precise necessariamente emagrecer, né? Percebe como a gente, quando fala de obesidade, a gente pode trazer alguns gatilhos. Então me perdoa caso eu traga aqui alguma fala minha, né? Comenta aqui nos comentários, a gente conversa, né? Não precisa a gente partir para um processo para uma conversa acalorada, mas a gente tá sempre tentando se melhorar nessa questão, né? Eu também, como uma pessoa que emagreci, né? Eu sei e passei por diversas violências profissionais e às vezes, de repente, eu posso, em algum momento aqui, provocar, trazer, né? Falar alguma violência, né? Trazer alguma violência na minha fala, até mesmo de gordofobia arraigada, o que é horrível, né? Porque eu vivenciei isso na pele também, mas é sempre um crescimento, né? É sempre uma construção de conhecimento também. O que eu estou trazendo aqui também não é uma palavra definitiva, tá? É só um ponto de vista onde a gente pode começar a ampliar, a gente pode começar a pensar essa obesidade como um sintoma. E o que seria este sintoma? A obesidade, não como doença obesidade, e sim como um sintoma obesidade, ou seja, seria psicossomaticamente a manifestação corporal de uma obesidade através de um sintoma de que algo não está bem internamente. E aí, de repente, você tem sim as questões fisiológicas, biológicas que podem levar à obesidade, né? Não estou falando nessa questão, mas estou falando das questões emocionais. A fome, né? Às vezes alguma fome emocional que a gente chama, né? Descontar na comida, né? Muitas vezes a gente fala assim, às vezes estou descontando a minha ansiedade na comida. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Da obesidade como um sintoma. Angústia, algo me falta, eu preciso me preencher. Enfim, existem N possibilidades. Ou seja, o individual não importa perante o coletivo e o coletivo não importa perante o individual. A gente tem que analisar cada caso, mas eu estou, como eu disse antes, puxando um fio aqui para a gente iniciar uma conversa, né? Então, a pessoa, né, que traz da história dela um corpo magro na infância, muitas vezes ela não percebe que ela engordou. Né? Então, muitas vezes, ela sabe o tamanho de roupa que ela usa e tudo mais, mas ela não percebe, ela não se vê como uma pessoa gorda e muitas vezes ela não tem consciência disso e às vezes ela sofre com isso porque as pessoas falam, as pessoas apontam, aí a pessoa começa a perceber também de alguma forma, né? Mas ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue entrar para um processo de emagrecimento porque tem aquela coisa muito forte lá de trás que ela era magra. Ou seja, para que ela vai emagrecer se ela já é magra? Então, a gente precisa ir atualizando também a visão que a gente tem da gente mesmo, essa adaptação da visão que a gente tem da gente mesmo. E o inverso também é verdadeiro, né? Pode ser verdadeiro também, né? A pessoa, quando emagrece, ela não se reconhece emagrecida. Então, quem já passou por isso sabe, né? Chegar numa loja e não saber que número de roupa comprar. E aí a tendência é comprar a mesma roupa, o mesmo número, ou um número muito próximo daquele, né? Porque ela não percebe que o corpo dela deu uma modificada importante. Eu emagreci muitos quilos durante a pandemia. E a pandemia estava ali com as lojas de shopping, lojas fechadas, né? As lojas de rua também fechadas. E com o tempo, a gente tinha ali nesse processo da pandemia, a gente não podia acessar o shopping toda hora, tinha ali umas dificuldades e eu acabei deixando para depois para comprar as roupas. E até que um dia chegou que eu precisava comprar muita roupa, né? Porque assim, as roupas todas estavam caindo, elas não me serviam, não estava me enxergando. Então, quem assistiu os primeiros vídeos do canal aqui, lá atrás, de quase 1 ano e meio atrás, vai perceber que minhas roupas estão muito largas, porque eu já estava emagrecido, mas eu ainda usava aquelas roupas de antes, porque eu não tinha comprado roupas novas ainda. Então elas ficam desajeitadas, elas ficam grandes, então parece que você não mudou o corpo, então você não enxerga. Até que eu cheguei na loja e falei pra moça assim, olá, vim comprar algumas peças de roupa porque eu preciso, mas eu emagreci e não sei qual o número que eu estou usando. Eu usava um número X de roupa e falei 2 números abaixo. E ela falou assim, não, você está usando 4 números abaixo. Eu falei assim, não estou usando 4 números abaixo, né? Me vê então
3 números abaixo, ainda falei assim, achando que ela estava equivocada, mas não, eu estava usando 4 números abaixo. Então, muitas vezes a gente não se visualiza. E a gente tem que olhar para uma questão também que roupa é caro também, né? Para a gente mudar o guarda-roupa todo quando a gente emagrece e a gente continua utilizando as mesmas roupas. E isso é ruim para nossa autoimagem porque a gente não percebe com a roupa um pouco mais ajustada ao corpo que houve uma mudança. Então a gente também acaba não percebendo essa transição e acaba até não lembrando, né, como que foi o processo da reeducação alimentar, como foi o processo, às vezes, do Mindful Eating. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Mindful Eating que vai falar sobre uma forma da nutrição comportamental de trabalhar o emagrecimento, né, de trabalhar a alimentação que pode ocasionar o emagrecimento, que foi a técnica que eu utilizei, né, associado ali a algumas questões para o meu tratamento de diabetes, que ajudou, né? As duas coisas se complementaram no emagrecimento. Mas, o que acontece? Eu comecei a tirar um monte de foto minha, né? No Instagram, né? Deixar o link aqui também para quem quiser ver, me seguir lá no Instagram, a gente conversa mais de pertinho também. Eu comecei a tirar um monte de selfie minha, né? Porque eu precisava me enxergar magro. Eu precisava enxergar a transição, porque eu não estava mais me reconhecendo. Eu tirava aquelas fotos e eu olhava e falava assim, quem é essa pessoa? Porque eu não estava me reconhecendo, né? Porque eu engordei, assim, lá por volta dos meus 17 anos. Hoje eu tenho quase 43. Então, eu não me reconhecia. Então, comecei a tirar um monte de foto para me reconhecer. E às vezes quando eu vejo um vídeo meu antigo, uma foto minha antiga, eu falo, quem é esta pessoa? Porque agora eu não reconheço aquela pessoa mais. Né? E não é só por causa do cabelão, que eu usava cabelão, que eu tinha cabelo comprido. Não, a gente não reconhece e a gente continua sempre numa transição. A autoimagem corporal, ela muda sempre, porque o nosso corpo ele vai de criança a idoso, né? E a gente vai passando por essas transformações todas, né? E muitas vezes a gente pinta o cabelo. Alguém às vezes já passou por isso, pintou o cabelo ou cortou o cabelo e não se reconhece. É isso, é essa atualização da imagem corporal que não está só associada à obesidade, ao emagrecimento. Esse tema aqui, né, quando eu joguei ali na enquete no canal, né, qual tema que vocês queriam, se era autoimagem corporal ou também sobre a coniúncio, né? O que é coniúncio, né? Ganhou este tema e eu vou trazer também a coniúncio, que é o review do livro do Edinger, né? Sobre o mistério da coniúncio. O que é coniúncio? Coniúncio é todo vídeo, gente. Todo vídeo eu bato nesse microfone. Porque vocês perceberam que eu estou usando um outro ângulo de gravação, né? Antes eu gravava lá atrás, agora eu estou gravando aqui na frente para ficar mais rápido e conseguir gravar o vídeo, né? Sem tantos ajeitamentos aqui do cenário, né? Para conseguir produzir. O que é coniúncio? A coniúncio é a conjunção, a união de opostos. Para o Jung, a gente tem todos os arquétipos. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento, padrões de comportamento. E se a gente tem dentro da gente o obeso, a gente também tem o magro, porque temos todos os comportamentos, todas as questões dentro da gente, todos os opostos. Se eu tenho a pessoa boa dentro de mim, eu também tenho a pessoa má, né? Em alguns momentos, a bondade prevalece, em outros a maldade prevalece. Não somos um cristalzinho de luz que muitas vezes achamos que somos, né? Sabemos disso no nosso íntimo, a gente sabe quando a gente às vezes tem uma língua um pouco de chicote, né? Enfim, é claro que a gente está sem... Alguns de nós estão sempre tentando melhorar, né? Outros nem tanto, né? Vide este país que nós vivemos hoje. Mas... quando eu fui para psicologia analítica, fazer a pós lá no IGEP, né, no Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, eu ia continuar na temática da obesidade. Não continuei por uma simples questão, porque eu comecei a fazer a pesquisa da obesidade dentro da bibliografia da psicologia analítica, eu só encontrava sobre a questão do corpo feminino, não encontrava livros, artigos sobre o corpo masculino. E antes de vocês falarem assim, nossa, questão binária, né? A gente pode usar para um gênero e para o outro, não se tratava disso. Quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando muito daquilo que a gente está observando também, mas a gente consegue fazer algumas generalizações.
e até alguns distanciamentos de nós mesmos. Quando a gente vai para a psicologia analítica, a gente está também se colocando como instrumento de pesquisa, porque por mais que a gente seja analista, terapeuta, psicólogo, a gente também é objeto de pesquisa. Então, as temáticas das monografias e pesquisas, mestrados e doutorados, muitas vezes elas têm a ver com a nossa própria história. E assim é em Jung, só que na monografia lá no IGEP, a gente escreve algumas coisas também em primeira pessoa. Então, eu gostaria de ter um respaldo maior no ponto de vista masculino. E aí eu falei assim, eu não vou dar conta de escrever sobre isso porque eu preciso de um respaldo maior. Eu estava conhecendo uma abordagem nova, estava iniciando nessa abordagem junguiana, então eu fui trabalhar sobre outras questões. Porém, eu não deixei isso de lado e comecei a pensar, se hoje eu estou manifestando, né, a obesidade, dentro de mim também deve ter um Rodrigo magro. E isso vinha para mim através de sonhos, né? Eu tinha sonhos com umas temáticas muito específicas, né? Para quem é junguiano, ama trabalhar com sonho, com símbolo, né? De identificar a sombra, né? A sombra não é necessariamente algo negativo. A sombra é o oposto daquilo que se manifesta. Então, a sombra do obeso é o magro, porque o que está manifestando na luz, né, da consciência ali daquele corpo é a obesidade. Então, a gente tem também na sombra a pessoa magra. Eu assim, quem que é o Rodrigo magro? Eu preciso conhecer este Rodrigo magro, né? Porque quando a gente fala de psicologia analítica, a gente não deleta o que a gente não quer. A gente tem que integrar. Então, eu tenho que conhecer também o Rodrigo obeso. E por que aquela obesidade se manifestou na minha história? E para que aquela obesidade se manifestou na minha história. E conforme eu fui compreendendo isso, me trabalhando psicologicamente, eu fui entendendo quem era esse Rodrigo, fui dando espaço para esse Rodrigo magro, para esse Rodrigo que foi conhecendo tantas outras coisas sobre si e precisou olhar para o próprio corpo de uma outra forma. Por quê? Quando a gente é obeso, a gente tem uma questão, né, de olhar para alguns corpos, não só quem é obeso, né? A gente tem essa questão muito de localizar, né, padrões. E aí, quando a gente é obeso, a gente também tem isso e a gente fala assim, eu quero aquele corpo, né? Eu quero ficar daquele jeito. Só que a gente não conhece como é o nosso corpo emagrecido. E aí a gente precisa saber também como que funciona o nosso corpo no processo de emagrecimento. Quais são os nossos gostos para atividade física, se é que a gente vai fazer alguma, porque a gente não precisa necessariamente fazer. É interessante a gente fazer atividade física? Eu julgo que sim. Como profissional da saúde, eu julgo que sim. Por quê? A gente tem que preparar, seria ideal que a gente preparasse o nosso corpo para a velhice, para a gente estar conseguindo pelo menos levantar do vaso sanitário. E essa foi uma questão pessoal, né, que me motivou a olhar para o meu corpo de uma outra forma, as necessidades do meu corpo, o que meu corpo estava precisando. Porque eu trabalho em home office, sentado praticamente o dia todo. Quando eu termino minhas atividades, eu trabalho no quartinho dos fundos, né? Eu vou para minha casa e eu tinha que subir 3, 4 degraus. E eu não estava conseguindo subir. Eu falei, que é isso? Eu tô com muita dificuldade, eu preciso fazer alguma coisa. Pensando, né? Eu já estava acima dos 40 anos, ou bem próximo dos 40 anos, e falei assim, como é que vai ser quando eu tiver 60? Como que vai ser na hora, por exemplo, de eu ir ao banheiro, levantar do vaso sanitário? Então, eu comecei a pensar nessa questão. Paralelo a isso, eu também sou diabético. Hoje eu estou em remissão da diabetes. Mas, paralelo a isso, eu estava desenvolvendo um grau de diabetes muito intenso ali, né? Eu precisava tomar medicação e tudo mais. Não tomo insulina ainda, né? Caso um dia eu precise, eu vou tomar direitinho. Mas hoje não estou precisando e também não estou utilizando uma outra medicação. Estou utilizando uma medicação específica para diabetes, não é a mais comum de todas. E isso tem me deixado num grau que a gente pode pensar numa remissão. Mas eu estou nessa remissão por conta não só do emagrecimento, né? Mas por conta também do uso da medicação. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas fazem a cirurgia bariátrica e elas se curam da diabetes, né? Não é que elas se curam, elas estão em remissão da diabetes, né? Essa remissão só é contínua por conta da própria cirurgia, de ficar com o corpo emagrecido. Bem, o que acontece, né? Eu fui conhecer o meu corpo magro, como que era o meu corpo gordo e o meu corpo magro, porque não dá para deletar o obeso. Eu não vou jogar ele para debaixo do tapete, eu quero conhecer quem ele é. Eu quero conhecer melhor ele, por que ele tá desse jeito, para que ele tá desse jeito, o que esse obeso quer, o que ele precisa.
né? E como eu disse, eu fui num processo de autoconhecimento, olhando para os meus sonhos e tudo mais. E aí eu fui também dando espaço para o Rodrigo Magro. E o que o Rodrigo Magro gostava, o que ele não gostava. Eu tive uma mudança intensa no processo de alimentação, né? Eu passei a comer menos industrializados, comecei a comer mais comida de verdade. Aí eu fui atrás das receitas da Rita Lobo, que ela tem receitas fáceis que funcionam e que são ali comida de verdade, né? E junto com o processo de nutrição, né? Com o meu nutricionista, o João Motarelli, eu fui aprendendo o que era, como é que eu quais os sinais do meu corpo que davam quando tinha fome, qual que era a minha fome, qual que era a minha saciedade. Isso também faz parte indiretamente da autoimagem corporal, porque assim, faz parte de uma autoimagem, na verdade, né? De como eu me vejo, como eu vejo que eu como, né? Como que eu sinto o meu corpo, como que eu sinto a minha fome, como que eu sinto a minha saciedade, né? Quais são os sinais de fome no meu corpo, porque isso vai ajudar a saber quanto que eu vou colocar no prato, e se eu vou deixar alguma coisa no prato, né? Ou se eu vou comer tudo, porque às vezes a gente precisa deixar alguma coisa, a gente não precisa comer tudo que a gente colocou, mas culturalmente a gente tem essa questão. A mesma coisa a roupa, quando a gente emagrece, às vezes a gente não quer comprar um guarda-roupa todo novo, né? E aí o que a gente faz? A gente mantém aquela roupa. E aí a gente não tem o parâmetro, porque uma roupa mais justa não é a questão da sensualidade apenas, né? Para algumas pessoas mas é também a roupa, o tecido em cima do corpo, ele faz a gente perceber o nosso corpo, né? Quando a gente fecha uma calça, então, por exemplo, a gente acaba engordando um pouco, né? Aí a gente percebe que aquela calça não está fechando, então aquilo já traz pra gente um sinal que, opa, eu posso rever algumas questões no meu dia a dia. E a camiseta, a blusa, né? Quando fecha e tal. Só que, mais que isso, a gente pode começar a entender essa dinâmica de uma outra forma. Por exemplo, eu preciso de roupas novas, então o que eu faço? Eu posso doar algumas roupas e comprar? Se eu puder doar, ótimo, a gente vive num país que a gente pode fazer as doações. Se eu não tenho tanta grana, o que eu posso fazer? Será que eu posso vender algumas das minhas roupas e comprar outras roupas, né? E fazendo essa transição. Não só, algumas pessoas elas relatam sim o bem-estar, tal, né, em relação ao corpo. Algumas pessoas acabam pirando também em direção a uma padronização, né, o que muitas vezes não é legal, porque você está reconhecendo no outro algo que você deveria reconhecer em você, né? Então, quando você projeta nas divas fitness, nos divos fitness, você projeta uma imagem lá, você não sabe como o seu corpo funciona, como o seu corpo é, né? E o que funciona para aquele corpo pode não funcionar para você, e a gente descabela, e a gente sofre, e aí muitas vezes eles trazem aquelas dietas restritivas, aqueles exercícios abusivos, e não funciona, né? Pode funcionar ali, mas a questão é a manutenção. Aquilo se sustenta por quanto tempo, não é? Uma dieta restritiva, ela se sustenta por quanto tempo? Né? Outro dia eu estava no estúdio de tatuagem e tinha um rapaz lá conversando com a gente, né? E ele pegou e falou assim, não, eu tô com uma dieta de 1000 calorias. Né? Uma dieta de 1000 calorias porque ele é magro, mas ele quer construir um corpo. Então, como que você vai construir um corpo com pouca caloria? Né? 1000 calorias, geralmente o pessoal baixa a caloria para emagrecer e ele precisa de ganho energético, porque ele estava se sentindo muito fatigado e tal. Mas aí eu não sou nutricionista, não vou falar sobre isso, a gente orientou ele a conversar com um nutricionista, porque ele estava seguindo a dieta de uma outra pessoa, de um amigo, que nem é da área, entende? Então, assim, que tem um outro padrão de corpo, então como que é interessante a gente ver também dentro do nosso processo alimentar o que é que eu gosto de comer. Se eu não gosto de comer frango com batata doce, por que eu vou comer frango com batata doce para crescer? Né? Como dizem o pessoal da musculação. Eu preciso disso? Não. Vocês percebem que 5, 6 anos atrás, frango com batata doce estava na boca de todo mundo, nas marmitas de todo mundo. Você vê hoje o pessoal comendo frango com batata doce? Não. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais ver frango com batata doce na frente. Porque enjoa. Quando a gente entra para a monotonia alimentar, aquilo enjoa. Então, uma dieta monotemática é uma dieta que não se sustenta por muito tempo. Então, dietas restritivas, elas não se sustentam. A gente precisa de uma diversificação. Por isso que o acompanhamento de um profissional da nutrição,
que entenda, que não vai te colocar em enrascada, porque tem profissionais da nutrição que te colocam em enrascada. Se você não está se adaptando àquilo, eu sugiro pensar. Se você está sofrendo com aquela dieta, ou com aquela prescrição alimentar, reveja, né? Porque eu emagreci a maior parte do meu peso sem fazer um exercício físico. Foi com a conscientização ali através do Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Mas existem pessoas e para cada um isso serve de uma forma. Da mesma forma, às vezes a gente vai fazer psicoterapia, eu estou no meu lugar de fala, né? A gente vai fazer psicoterapia e os psicólogos, os meus colegas de profissão, às vezes batem em umas teclas assim que são inadequadas terapeuticamente, né? Assim, do tipo, falta de vontade, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e acaba não levando em consideração outros aspectos da subjetividade. Então, assim, não que as outras abordagens estejam equivocadas, não. Muitas vezes é a gordofobia internalizada do profissional que não percebe o que ele está fazendo ali, né? Então, a gente também está sujeito a isso. Da mesma forma, alguns remédios para emagrecer eles têm resultado e outras vezes eles só vão bagunçar. Mas os médicos, muitas vezes, eles acabam ali prescrevendo, tentando. Às vezes a gente vai para aquele caminho também, mas acaba desregulando uma série de coisas e aí existe um reganho de peso. Não existe forma para todo mundo, né? Não existe uma regra para todo mundo. É interessante a gente olhar para tudo isso. Porém, voltando para o tema do vídeo aqui, né, da autoimagem, o quanto que eu preciso me reconhecer, ou seja, me conhecer novamente. Como eu preciso reconhecer em mim o magro e como eu preciso reconhecer em mim o obeso. Porque os dois vão caminhar juntos, né? Da mesma forma que quando eu tenho um traço de maldade, eu não vou deletar essa maldade porque ela vai ficar ali latente. Eu vou conhecer como ela age, em que contexto ela age, porque isso é um complexo dentro da psicologia analítica, né? A gente explica isso como um complexo. Complexo é um conjunto de imagens, né, na nossa psique que tem autonomia. Ele vai agir de acordo com alguns contextos, quando ele é ativado. E aí, o complexo ele leva a gente para se comportar de uma determinada forma, de uma determinada maneira. E aí, por isso que é importante a gente ter a coniúncia, a conjunção dos opostos, né? A união desses opostos, a função transcendente, que é a união desses dois opostos. Por quê? O gordo vai coexistir com o magro, né? Eu estou falando de uma forma metafórica, simbólica. Não são várias personalidades, né? Mas são aspectos nossos. É importante a gente conhecer como que funciona, né? Então, quando eu comecei a colocar um monte de foto no meu Instagram, falaram assim, você tá muito narcisista, né? Eu falei assim, tô, porque eu preciso reconhecer o quê? A minha autoimagem corporal, né? Eu preciso reconhecer esse Rodrigo novo. E, claro, né? Eu vou culpar o meu ascendente, falando que é um ascendente em leão, eu vou falar que é por causa do meu pavonismo, né? Mas quem não gosta de likes? Mas o problema muitas vezes esses likes são buscados e criam uma neurose. Em mim isso está muito bem resolvido. Se eu boto like lá, no começo eu botava hashtag de doideira, de biscoitagem, com a hashtag deboche ainda. Porque as pessoas valorizam isso demais. E isso não está dentro da minha valorização. Quando eu percebi que eu precisava fortalecer os meus músculos, quando eu precisei emagrecer, porque eu estava com dificuldade de me locomover, que eu estava arrastando a minha perna, que eu estava com dificuldade de sentar no vaso sanitário, que essa obesidade ela estava trazendo ali algumas questões por conta da gordura visceral. Eu estava tendo complicações. Eu estava tendo complicações em relação à diabetes. Eu comecei a repensar o que é que eu queria para mim, né? E isso repercute, claro, repercutiu, né, num corpo emagrecido. E aí eu comecei a botar foto e eu comecei a ver que muitas pessoas, né, me davam like, né? E aí o mais curioso e aí eu fico olhando de canto assim, né? Como que isso mexe com a gente, como isso é gatilho para muitas pessoas e a gente taca o foda-se. Ups, não pode falar palavrão? A gente taca o foda-se. E aí o que acontece? A gente descama de vez. Ah, a pessoa não me quis quando eu tava obeso, por que a pessoa me quer agora? Então, foda-se, eu vou comer mesmo e dane-se, porque o mundo é hipócrita, é tudo isso. Sim, o mundo é hipócrita, mas depende de como a gente lida. Então, o mais curioso nesse processo, né, antes de começar o emagrecimento, eu me separei de um casamento de 9 anos. E aí as pessoas vinham me falar assim, nossa, você separou e emagreceu, né, por conta, como se fosse necessariamente emagrecimento associado com o quero ficar
marombado para conquistar alguém. Não, não era isso, né? Eu expliquei para vocês que era tudo em relação à questão da saúde mesmo, né? Bom, o que acontece solteiro a gente faz o quê? A burrice de entrar nos aplicativos de tipo Tinder, né? Foi o Tinder que eu entrei. Não, cheguei a entrar em um ou outro, assim, mais voltado para o público gay, mas não tem a minha vibe mesmo. Não tem. Só em momentos de revolta que eu entrava, né? E falava assim, agora vai também. Sabe aquela coisa assim de tentar superar o luto, né? Aquele momento de revolta. E aí eu entrei pro Tinder. E aí foi curioso que algumas pessoas com quem lá no passado eu já tentei alguma paquera, alguma conversa e tal, essas pessoas me ignoraram fortemente. E essas pessoas vinham me dar like, né? Porque, claro, sim, eu paguei o Tinder Gold pra saber ali quem dava like em mim, né? Porque, enfim, eu tava com preguiça de ficar dando like em todo mundo, né? Eu falei assim, deixa o povo dar like, quero ver quem é que dá like em mim, né? Pra ver se rola alguma coisa. Por preguiça também, curiosidade também, biscoitagem, narcisismo? Talvez, né? Enfim, mas eu via que algumas pessoas que me desprezaram lá no passado me davam like. Eu falei assim, gente, isso hoje não me machuca, mas isso me machucaria em outro tempo. Isso hoje não me machuca. Para algumas pessoas a questão física ela é muito importante. Uma vez eu dei match com um rapaz e quando ele percebeu que eu tinha sido obeso, ele que também tinha sido obeso, ele desfez o match. Porque para ele, eu devo ter lembrado para ele alguma questão sombria dele, né? E como isso é complicado, né? Porque a gente está falando de sombra, e sombra não é aquilo que é negativo necessariamente, sombra é aquilo que eu não conheço. Então, se a pessoa magra dentro de mim, se o que está manifestando na luz é a obesidade, é a pessoa obesa, essa pessoa magra dentro de mim, ela está na sombra, ou seja, eu preciso trazer ela para a luz da consciência, conhecer essa pessoa magra. E aí eu devo ter acionado nele, talvez, né, algum aspecto sombrio dele mesmo, e ele foi embora. Paciência. Poderíamos ser felizes juntos? Só Deus sabe. Mas cada um tem um histórico de vida. Eu estou contando um pouco da minha experiência, um pouco dos conceitos, para a gente começar a ampliar uma conversa. O que eu estou falando aqui não se aplica a todo mundo, né? Aquilo que eu vou repetir a terceira vez aqui. O individual não importa perante o coletivo, e o coletivo não importa perante o individual, né? Na verdade, eu acho que o Jung usa a palavra genérico, né? O individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Acho que é desses termos que ele coloca, que são as antinomias. Então, assim, é muito importante a gente conhecer mais sobre a gente, conhecer o que a gente pode, o que o nosso corpo pode. E, assim, um corpo emagrecido, ele vai deixar algumas questões visíveis. Estrias, a pele na barriga, muitas vezes. E como que a gente vai lidar com isso? Faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa história. E se a gente está obeso, né, e a gente quer emagrecer, é uma coisa. Se a gente está obeso e lida com o nosso corpo... Porque assim, eu não estou falando de que é necessário emagrecimento, porque às vezes a gente está bem com o nosso corpo e ok, não existe regra, não existe padrão, né? Mas às vezes a gente quer emagrecer sim por N motivos, e tudo bem se for por estética também, né? Porque existe, parece que uma vilania, né? Que as pessoas que estão obesas, parece que elas são proibidas de querer emagrecer por estética, né? Então muitas se justificam colocando questões de saúde, quando também não tem que ser assim, né? Como se, qual o problema de querer emagrecer por estética, né? E aí a gente entra num outro debate, em outros gatilhos e tudo mais, porque esse vídeo ele não vai dar conta da gente ampliar todas as possibilidades, de ver todas as questões e problemas que existem em relação ao emagrecer e a cultura do emagrecimento também, né? Tem a cultura da dieta, a cultura do emagrecimento. A gente não vai dar conta de tudo. Esse vídeo nem pretende isso, mas esse vídeo pretende que a gente comece a repensar como que a gente pode trabalhar a nosso favor, né? E encarar a gente como um corpo que se modifica ao longo da vida. Da mesma forma que a gente se acidenta, que a gente cria uma cicatriz no nosso corpo, a gente também vai olhar para esse corpo com estrias, com pelanquinhas, né? Com rugas, né? Esses dias eu estava falando com alguém, né? Que essas rugas minhas aqui na testa, elas me acompanham desde muito jovem, né? Elas estão ficando mais intensas agora, né?
fazem parte da minha história. Eu era um adolescente muito tenso, muito nervoso, sofria muito bullying por conta da homossexualidade e da obesidade também. Então a gente vai ficando tenso, tal, né? Isso vira algo no nosso corpo, a gente imprime isso no nosso corpo. Então, assim, é interessante a gente começar também a ter mais autocompaixão. É gostoso a gente também ser um pouco mais amigo da gente mesmo, né? E entender que o nosso corpo, mesmo que a gente não consiga mudar, porque emagrecer não é fácil, né? E se manter emagrecido também não é fácil, existem muitas questões envolvidas. Eu, por exemplo, eu machuquei o braço, fiquei sem treinar ali quase 3 meses, nos últimos 3 meses praticamente eu não treinei e eu ganhei peso, né? Ok, faz parte da vida, né? Não é o fim do mundo, né? Existe um reganho? Existe. Se vocês pegarem meus últimos vídeos, eu tô com o rosto um pouquinho mais murchinho, agora tá um pouquinho mais cheinho. Mas acontece porque o nosso corpo oscila, né? O peso não é algo estanque e a gente também vai começar a perceber o quê? Se a gente vai para musculação, por exemplo, a balança não é o melhor parâmetro, porque a massa magra, ela pesa mais do que a massa gorda, né? E aí, se a gente ficar olhando para a balança, não dá certo. Então, a gente tem que ver percentual de gordura. E aí, por exemplo, como que o nosso corpo reage diante de uma atividade física? Eu sempre achei que o meu corpo, quando eu fosse emagrecer, ele ficaria de um jeito, né? Conforme eu emagreci, meu corpo ele foi ficando mais franzino. Conforme eu fui fazendo musculação, ele foi ficando mais largo. Eu falei assim, gente, que tórax é esse? Que peito é esse? Que eu não conheço. Eu não sei como é meu corpo, assim, com muito tempo de musculação. Então, eu tô conhecendo o corpo também. E aí a gente vai vendo e vai lidando com aquilo que se apresenta, se a gente gosta, se a gente não gosta, mas é o nosso corpo. A gente passa por um processo de aceitação também, né? É curioso ver todas essas questões, né? E aí a gente entra para o último fator que eu queria conversar aqui com vocês, quando a gente emagrece, muitas vezes a gente está lidando com outras coisas, como eu falei lá no Tinder. A gente sabe como a sociedade é, eu não vou entrar nesta questão de hipocrisia com relação a sedução, a corpo, a paquera, chaveco, essas coisas todas. Mas, muitas vezes a gente está no processo de emagrecimento e às vezes o nosso casamento, a nossa relação pode não estar bem. E aí a gente chama a atenção de algumas pessoas, a gente atrai olhares. E como é que a gente lida com isso? Esse vídeo eu evitei muito tempo de fazer porque eu sei que pode dar gatilho para muitas pessoas. Peço desculpas se deu gatilho, não foi a minha intenção. Minha intenção é que a gente se aproxime e converse mais sobre esse tema, porque a minha palavra não é a palavra final. Eu gostaria de ouvir vocês também, o que vocês têm a dizer, seja aqui, seja no inbox, caso não queira se expor, mas não vamos com raiva, vamos conversar, porque assim é sempre uma ampliação de percepções, né? Eu sou psicólogo, mas eu não sou perfeito, eu sou psicólogo, mas eu não sou Deus, ou seja, o que eu estou falando aqui é uma proposta de reflexão, tá? Por mais que eu esteja representando uma categoria profissional, não significa que a minha palavra é o martelo final. Eu quis compartilhar também a minha experiência, um pouco da minha pesquisa em relação ao tema. De novo, o que serve para um não serve para todos, o que serve para todos não serve para um, né? Então a gente tem que repensar muito nessas questões. Então fica aqui para vocês o convite, né, de me seguir lá nas redes sociais para a gente conversar mais pertinho, para vocês comentarem aqui embaixo. E aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. E agora a gente também vai começar a abordar um pouco de educação financeira, porque eu ando sumidinho também porque estou estudando sobre educação financeira. Por que, Rodrigo, educação financeira? Porque eu estou estudando finanças comportamentais, porque o dinheiro está envolvido em tantas coisas, né? E como é que a gente lida com o dinheiro? Porque dinheiro vai até para emagrecimento, né? Para academia, vai para natação, para yoga, para roupa nova, para alimentação, vai para tudo o dinheiro. E o dinheiro está presente em tudo. E dentro da minha prática, né, eu sempre vejo que às vezes a gente tem as nossas vocações, os nossos talentos para uma determinada profissão, para um determinado ofício, e a gente se desvia dele porque a gente não conseguiu empreender, se manter naquele trabalho, né? E aí eu tenho trabalhado nessa questão também da vocação, né? Eu trabalho há muito tempo, né, dentro do consultório com a questão vocacional. E é muito triste quando a gente vê alguém saindo da sua vocação por questão financeira. E é muito triste também a gente ver alguém que está querendo emagrecer e se deparar com questões financeiras. Então,
Conheça profissionais, por exemplo, tem perfis de profissionais de Mindful Eating, né, dos nutricionistas de Mindful Eating, que eles vão colocando muito conteúdo gratuito no Instagram, por exemplo, né, que já vai dando para a gente começar a aprender algumas coisas, a repensar algumas posturas na nossa vida, né? Dentro da terapia também, conversem com os profissionais, sigam os profissionais, né? E a gente vai conversando e vai ampliando a nossa construção sobre essa temática, que eu sei que ela é dolorida para muitas pessoas, assim como foi e ainda é para mim em alguns aspectos, tá bom? É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você acha que esse vídeo foi bacana, compartilha com alguém, não precisa jogar hate aqui, tá? A gente é muito flexível, a gente pode conversar sobre todas as coisas. Eu sei que esse vídeo pode bater mal aí para algumas pessoas, não foi a minha intenção, perdão se eu fiz isso, tá bom? Mas manda aí nos comentários. E se gostou, comenta também, porque ajuda a fortalecer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!